Olá, meu nome é Júlio Vaz e nós vamos fazer alguns comentários sobre as disposições gerais dos crimes contra a dignidade sexual. Os crimes contra a dignidade sexual estão previstos no título 6 do Código Penal. E hoje nós temos previstos no título 6 dois capítulos que cuidam especificamente de disposições gerais. Temos um capítulo originário lá do Código Penal de 1940, que é o capítulo 4. E temos o capítulo 7, este criado em razão das mudanças legislativas. Vamos começar os nossos comentários, então, aqui pela ideia do capítulo 4. O capítulo 4 era composto de 4 dispositivos, 4 artigos no nosso Código Penal. Artigo 223, 224, 225 e 226. O artigo 223 e o artigo 224 foram revogados no ano de 2005, através da Lei 11.106, eles foram revogados. Vamos fazer aqui uma lembrança histórica do artigo 223. O artigo 223, ele estabelecia causas específicas de aumento de pena para os resultados lesão corporal de natureza grave ou morte nos crimes contra a dignidade sexual. Estes dispositivos foram revogados, mas a ideia nele contida permaneceu no nosso sistema. Então, alguns crimes aqui dos capítulos deste título 6, eles incluíram por parágrafos as hipóteses majorantes pelo resultado, né, estas causas de aumento de pena pelo resultado lesão corporal de natureza grave ou morte. Vamos verificar que o artigo 224 também foi revogado e cuidava lá da presunção de violência. As ideias de presunção de violência também não foram abandonadas ou esquecidas nas mudanças do título 6. Mas é possível encontrar as mesmas ideias em alguns dispositivos aqui deste título. Citamos a exemplo que os senhores têm o estupro previsto no artigo 213 do Código Penal. E temos o estupro de vulnerável, que olha para ideias de presunção de violência, onde não precisa haver violência física, onde não precisa haver ameaça, onde não precisa haver fraude. O artigo 217-A cuida do estupro de vulnerável. Os artigos 225 e 226 sofreram modificações. Então, decorreram alterações nestes dispositivos. A última mudança que nós temos no artigo 225 é decorrente da Lei 13.718 do ano de 2018. Então, no ano de 2018, o artigo 225 passa a ter uma nova redação. Vamos observar como ele está hoje no sistema. Artigo 225. Nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2 deste título, procede-se mediante a ação penal pública incondicionada. Ao nosso ver, esse dispositivo também poderia estar revogado. Não haveria a necessidade de modificarmos o texto do artigo 225. Por quê? Porque ele adota a regra geral do artigo 100.
O artigo 100 vai estabelecer a regra dos crimes no que se refere à ação penal. A ação penal, no silêncio da lei, ela é uma ação penal pública incondicionada. Observe, quando a lei pede a queixa, nós vamos ter, se há necessidade da queixa, uma ação penal privada. Se a lei pede representação ou requisição do ministro, estas são condições de procedibilidade da ação penal pública condicionada. No silêncio, quando a lei não se manifesta, a ação penal é pública incondicionada. Queremos crer que a razão de ser constar expressamente no artigo 225 que os capítulos 1 e 2, nas suas figuras penais, será promovido mediante a ação penal pública incondicionada, se refere ao fato do passado da história. Pois estes crimes já tiveram por ação penal a ação penal privada, sendo que no passado a lei exigia a queixa por parte do ofendido, por parte da vítima. Mais recentemente, passou a requerer a representação. Então a lei solicitava a representação, condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada. E vamos verificar que atualmente nenhuma destas solicitações é feita. A ação penal é pública incondicionada. Mas, ao ler o artigo 225, observamos que ele fez referência às figuras do capítulo 1 e 2, e nenhuma menção faz ao capítulo 3. Explicou. Os crimes do capítulo 3 estão revogados. O capítulo 3 cuidava da prática do rapto. O rapto é uma figura revogada, está extinta no nosso sistema. Então, o artigo 225 faz menção ao capítulo 1 e ao capítulo 2. Observo que nós temos o capítulo 1A, sobre o qual o artigo 225 não faz menção. Mas vamos incluí-lo aqui na nossa citação. Compõe o capítulo 1 dos crimes contra a liberdade sexual os seguintes crimes: estupro, artigo 213. Violação sexual mediante fraude, artigo 215. O crime de importunação sexual, 215A. O assédio sexual, 216A. Temos no capítulo 1A, da exposição da intimidade sexual. Lá nós temos um crime. É o crime de registro não autorizado da intimidade sexual. Está previsto no artigo 216B. Nós temos no capítulo 2 dos crimes sexuais contra vulnerável. Temos o artigo 217A, estupro de vulnerável. Temos o artigo 218, conhecido pela doutrina como crime de corrupção de menores. Temos o artigo 218A, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Temos o artigo 218B, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável. Temos o artigo 218C, divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Observo
que para todos esses crimes, a regra do artigo 225 é aplicável. São todos eles em relação à ação penal, crimes de ação penal pública incondicionada. Vamos passar a olhar o artigo 226. O artigo 226 cuida de circunstâncias específicas de aumento de pena. Circunstâncias específicas de aumento de pena. Estas circunstâncias são aplicáveis aos crimes mencionados, ou seja, dos capítulos 1, 1A e capítulo 2, na hipótese de sua possibilidade. O artigo 226 sofreu algumas alterações, tendo sofrido alterações na figura do inciso 1 no ano de 2005. Artigo 226 com a seguinte redação: a pena é aumentada. Inciso 1. De quarta parte, se o crime é cometido com concurso de 2 ou mais pessoas. Essa causa de aumento, essa causa específica de aumento aqui colocada, ela é comum de ser utilizada em diversos tipos penais. Principalmente onde observamos a presença da violência física como meio para sua realização. Ora, o maior número de agentes gera uma maior periculosidade para o ofendido. A presença do maior número de agentes, 2 ou mais pessoas na prática delitiva, gera um maior temor, uma maior submissão por parte da vítima. Essa é a razão do aumento da pena no artigo 226, inciso 1. Observamos que o inciso 2, ele teve a sua modificação no ano de 2018 e ele olha para a circunstância específica de aumento de pena, observando situações que por uma relação de parentesco ou por uma relação de subordinação, o sujeito ativo do crime deveria cuidar da vítima, deveria proteger a vítima, mas ao contrário, é o sujeito ativo da prática delitiva. Vamos verificar a redação do artigo 226, 2. De metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Nesse inciso 2, a dúvida pode pairar, acredito, talvez na palavra preceptor. O preceptor é aquele que dá os primeiros ensinamentos. Alguns doutrinadores gostam de equiparar a figura à figura do professor. Então os senhores têm aí um dispositivo onde o sujeito ativo deveria dar maior proteção para o sujeito passivo. Ao contrário, é o agente do crime. O inciso 3 foi revogado no ano de 2005. Aqui no artigo 226 encontra-se revogado o inciso 3. Do que ele cuidava? Do fato do agente ser casado. A razão de existência deste dispositivo pode estar fundada em 2 razões. A primeira era o fato de que o casamento do agente com a vítima era a causa de extinção da punibilidade. Hoje já revogada a figura do artigo 107, incisos 6 e 7.
cuidavam da extinção da punibilidade nas hipóteses de casamento da vítima do crime contra a liberdade sexual com o agente ou com terceiro. Então, observa-se que aquela norma tinha fundamento a partir do momento que a pessoa casada não poderia contrair um novo casamento. E, em um segundo plano, podemos observar também o propósito da lei, naquela oportunidade, em proteger a família, pois se o agente era casado e praticasse um crime sexual, isto poderia atingir e destruir o seu casamento, por consequência, destruir sua família. Com a mudança dos costumes sociais, a lei sofreu a alteração e o dispositivo do inciso 3 foi revogado. Foram incluídos no ano de 2018, através da Lei 13.718, duas novas figuras que permitem o aumento da pena nas práticas delitivas dos crimes contra a dignidade sexual. Temos aqui, inciso 4, de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado A. mediante concurso de 2 ou mais agentes. Foi denominado, é o nome em iuris dado sobre esta letra A, estupro coletivo. O estupro coletivo é aquele em que a prática da conjunção carnal ou do ato libidinoso é realizada diretamente por 2 ou mais pessoas. O estupro coletivo ganhou o clamor social a partir do momento em que foram divulgados pelas mídias sociais vídeos de práticas de estupros coletivos que haviam sido realizados. Isto chamou a atenção da sociedade, chamou a atenção da coletividade e os legisladores apresentaram esta circunstância específica de aumento de pena. Temos ainda a letra B, que leva como nome em iuris o estupro corretivo. B, para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Vamos observar que essa ideia do estupro corretivo, segundo os doutrinadores, tem sua origem na África do Sul, onde ocorreram práticas de estupros a mulheres lésbicas, com a ideia, com a pretensão no agente ativo de, no seu entendimento, estar corrigindo o comportamento sexual daquela vítima. Não é compreensível nem aceitável imaginarmos o comportamento deste sujeito ativo acreditando poder corrigir, modificar uma opção sexual da vítima, seja qual for esta opção sexual. Então o legislador traz para o nosso contexto legal esta hipótese de aumento de pena do estupro corretivo. Então os senhores têm aí a aplicação das hipóteses dos incisos do artigo 226 aos mesmos crimes que já elencamos ao mencionar o artigo 225, ou seja, a todos aqueles que precedem o artigo 226 no título 6, os previstos nos capítulos 1 e 2. O legislador brasileiro, no ano de 2009, através da Lei 12.015, vai criar um novo capítulo de disposições gerais. É o capítulo 7. Vai trazer ao texto da lei hipóteses de
aumento de pena. Então, são novas circunstâncias específicas de aumento de pena e vai estabelecê-las no artigo 234A. Então, vamos ter novas hipóteses de aumento de pena estabelecidas no artigo 234-A. Medidas estas que já eram pleiteadas por aqueles que atuam no mundo jurídico penal, pois os doutrinadores já percebiam que estas hipóteses eram hipóteses que mereciam existir como majorantes da pena, como causas de aumento da pena. Antes, eram apresentadas apenas como exemplos de exaurimento do crime. O que seria o exaurimento do crime? O exaurimento do crime é um resultado mais gravoso que se dá, que ocorre após a consumação. Vamos verificar no texto da lei como isto está. Artigo 234-A leva o nome aumento de pena e vem previsto em lei. Nos crimes previstos neste título, a pena é aumentada. Os incisos 1 e 2 foram vetados e nunca entraram no sistema. Inciso 3. De metade a 2/3, se do crime resulta gravidez. Observem, de uma prática de estupro, a exemplo, em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, leva a vítima à prática da conjunção carnal, da cópula vagínica, e acaba por ejacular, é bem possível a ocorrência de uma concepção. Então, ocorre uma concepção. Esta mulher vítima, neste exemplo, fica grávida. Ora, sabemos que há a possibilidade de realizar o aborto nestas hipóteses e que o aborto será legal. Mas a questão e o problema que se propõe é de enorme tamanho, pois até a decisão do aborto é uma decisão dificílima para esta vítima. Então, o crime de estupro, ele está consumado com a realização da conjunção carnal neste exemplo, ou de forma geral, da conjunção carnal ou de qualquer outro ato libidinoso. Mas, após a consumação, ocorrerá a gravidez. Temos aí o exaurimento do crime. Hoje, esta figura de exaurimento do crime, que é a gravidez resultante da prática do ato sexual ilícito, ele apresenta-se como circunstância específica de aumento de pena. Nós temos ainda a figura do inciso 4 neste artigo 234-A. O inciso 4 tem a seguinte redação: de 1/3 a 2/3, se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. Observamos que nós temos aqui, além da hipótese dele transmitir uma doença sexual, nós temos ainda as hipóteses da vítima ser idosa ou pessoa com deficiência. Vamos observar então primeiro a ideia de uma doença sexualmente transmissível.
O agente vai realizar o crime sexual, onde ele vai praticar ou a conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. O ato libidinoso é aquele ato que satisfaz o desejo sexual humano, são os atos lascivos. Ora, realizado o ato, sabendo ele ser portador da doença sexual ou devendo saber, estamos falando então do dolo direto e do dolo indireto chamado de eventual, quando o agente assume o risco. Por que ele deveria saber? Ora, pela mudança de cor no seu órgão sexual, ora, pelo surgimento de algum elemento diferenciador, por uma coceira, por uma dor, ele deveria ter o conhecimento. Observo, nestas hipóteses com dolo direto ou dolo eventual, o agente será responsabilizado tendo que responderá pelo crime sexual praticado e pela majorante, pela circunstância específica prevista no artigo 234-A, no inciso 4, podendo ter a pena majorada de 1/3 até 2/3. Era considerada também mais uma forma de exaurimento do crime. Como dissemos, o crime estava consumado no momento da conjunção carnal ou do outro ato libidinoso, mas observava-se como algo posterior à consumação esta contaminação, este contágio sexual. Hoje, esta ideia de exaurimento do crime está prevista como uma hipótese de aumento da pena. Mas neste inciso 4, também é possível observarmos o aumento da pena toda vez que a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. Segundo o Estatuto do Idoso, é idosa aquela pessoa que tem 60 anos ou mais. A partir dos 60 anos, ela já é considerada uma pessoa idosa. Se a vítima do crime sexual, do crime contra a dignidade sexual, é uma pessoa que tem 60 anos ou mais, os senhores têm a aplicação desta circunstância específica de aumento de pena, como também a possuem para a aplicação na hipótese da vítima ser pessoa deficiente, seja esta deficiência física ou mental. Observo, se a deficiência for mental e a vítima não tinha condições de compreender o ato sexual, a pena já estará, regra geral, majorada, pois a figura será do artigo 217-A, figura de estupro de vulnerável. Se aplicarmos também a figura do artigo 234, inciso 4, pela deficiência, nós estaríamos atribuindo a este sujeito ativo um bis in idem, pois ele já responde pelo estupro de vulnerável em razão daquela deficiência mental. O que nos leva a entender que aqui, na figura do inciso 4 do artigo 234-A, só é admissível o aumento na hipótese da deficiência física. Vamos observar ainda com os senhores que houve a inclusão de mais um dispositivo aqui no capítulo 7, que é o artigo 234-B. Então, o artigo 234-B vem com a seguinte redação: os processos em que se apuram crimes definidos neste título correrão em segredo de justiça.
O interessante não é o dispositivo em si. O dispositivo em si, ele é de grande relevância, né? Crimes que são crimes contra a dignidade sexual devem ser crimes realmente preservados do conhecimento público, até pelos interesses da vítima e para que não se exceda a responsabilização do agente, que venha a extrapolar ao que a lei estabelece. Mas a curiosidade é que esta norma certamente deveria existir, mas lá no Código de Processo Penal, em nosso entender, e não aqui no Código Penal. No mais, os nossos aplausos a esta medida, pois o segredo de justiça é bem cabível e necessário na prática dos crimes contra a dignidade sexual. Estes são os comentários que apresentaríamos aos senhores sobre as disposições gerais dos crimes contra a dignidade sexual. Muito obrigado por sua atenção.